Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Uau, bom dia! Bom dia, Iva, Tá me tudo ouvindo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Tá tudo bem? Melhor agora, né? Aqui. Qualquer problema você me avisa, porque eu estou meio improvisado. Não Nosso entendi. café. Nosso café. Qualquer problema você Hoje me avisa, eu não que estou meio... com a caneca oficial do Café com Segurança, porque eu não estou em casa. Acabei tendo que sair rápido ontem para participar de um evento e eu esqueci a minha caneca. Mas não tem problema, aqui também tem café, vai ser com segurança, como sempre, né? O nosso amigo Edson está aí com a caneca dele institucional, isso daí, muito bom. Gente, e antes de começar a nossa live, de começar o nosso encontro, eu quero falar uma coisa para vocês. O Café com Segurança, ele é um programa que já caiu no gosto popular, né? Então, assim, não é... às vezes o professor não pode acompanhar a gente aqui conosco ao vivo, o professor Edson, mas depois assiste, me manda feedback, me manda sugestão, me manda solicitação para poder estar aqui conosco tomando esse café, né? E eu quero dizer nesse momento o seguinte, o Café com Segurança, ele tem, digamos assim, alguns padrinhos. Alguém que veste a camisa e que está ali conosco na luta por esse projeto. E esse profissional, gente, que está aqui conosco na tela nessa manhã, é um deles. Meu caro colega e amigo Edson Nogueira, eu te agradeço imensamente pelo seu carinho com o Café com Segurança, pelo seu empenho, por estar ali conosco juntos, né? Sempre assistindo, sempre incentivando e ajudando na medida do possível e do não possível, tá, gente? Então, esse profissional, literalmente, ele veste a camisa da segurança e saúde do trabalho do Brasil. Gratidão, meu amigo. Iva, muito obrigado pelas palavras. Realmente a segurança ela entrou em mim, né? Eu não consigo tirar mais, né? Hoje eu poderia estar, como dizer, né? Eu poderia estar um pouco afastado da segurança, né? Porque hoje eu me tornei um professor e como professor eu atuo apenas como docente dando aula, né? Hoje eu não atuo mais em empresas privadas nem nenhuma outra empresa, né? Mas a segurança entrou em mim que eu não consigo dissociar a minha vida profissional de docente das minhas atividades de engenharia, né? Para você ver, eu já vi aqui que entraram 4 alunas aqui, a Jéssica, a Deliana, eu vi mais 2 que eu não estou me lembrando, desculpa, mas eu não estou me lembrando, tá? 4 alunas que são de cursos, que não são de curso de segurança do trabalho, tá? Para você ver como isso movimenta e como a gente consegue motivar as pessoas para esse tipo de trabalho, né? Eu acho que quando a gente faz qualquer coisa com amor, com dedicação e com vontade, né? Eu acho que a gente consegue obter os nossos objetivos, tá? Então, você pode contar comigo sempre. É lógico que hoje eu não tenho nada formatado, tá? Eu vou falar, como eu sempre falei, eu vou talvez dar uma aula, não sei, falar das minhas angústias, né? A gente vai conversar sobre as nossas angústias da segurança, do que está sendo mudado na segurança e a gente não está observando, né? O título que você falou é Desafios e Caminhos, né? A gente tem muito desafio, tá? Mas começa aí, dá a partida, dá o pontapé inicial, que toca a bola. Professor Edson, e engenheiro... Desculpa. Deixa eu só dar bom dia ao presidente Benvenuto, que está aqui, né? Ao presidente Igor, da SRJ, né? Então, a gente está com uma participação, o professor Sérgio Melo. O professor Sérgio Melo, deixa eu só contar a história do professor. Eu faço avaliação pelo MEC, né? Eu sou avaliador do MEC para a instituição de ensino superior. E o professor Sérgio Melo foi o primeiro professor que fez uma avaliação comigo, né? Então, eu chamo ele de decano. E o professor Sérgio Melo acabou de fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho. E ele está nos seguindo, ele está aqui na live, ele é de Santarém do Pará, tá? Santarém do Pará, e está nos acompanhando aqui. Então,
eu acho que nós estamos conseguindo aí um público bom, né, Iva? Por favor, Muito não vou bom. interromper mais. E eu aproveito a sua deixa aí, professor e colega, para acolher todos que já estão aqui conosco. Nós temos aqui o Maioli, ele é da revista Norminha, é uma revista de São Paulo, que divulga muitos trabalhos relacionados, a não sei se você o conhece. E assim, gente, eu quero dizer o seguinte, sigam ele, eu vou deixar depois aqui nos stories lá o link do Telegram dele, é muita divulgação, são cursos relacionados à segurança e saúde do trabalho, e ontem, na pauta dele, eu tive a satisfação de falar do Café com Segurança. Nós temos lá uma pauta falando do Café com Segurança, vale a pena conferir, né, e acompanhar o trabalho desse grande profissional que está aí para somar forças com a saúde e segurança do trabalho. Temos aqui o professor Hércules Medeiros, que também é um incentivador do Café com Segurança. Eduardo Coelho, o presidente Bevenuto, como bem disse aí já o nosso colega Edson Nogueira. Aqui eu creio que são suas alunas, professor, eu acolho cada um de vocês, a Maria Dudo, o Sérgio Melo, o Ivan Cunha, que também, nossa, um grande apoiador do Café com Segurança, sem palavras para mencionar aqui, né, o quanto ele nos apoia e nos incentiva. O engenheiro Maico, o engenheiro André Fernandes, o engenheiro André Fernandes Melo já disse, o José Teixeira é um grande terapeuta que me acompanha sempre, te acolho aqui, José. O Sérgio Melo, como já disse. Então, assim, gente, eu peço para vocês, antes de começar, mandar esse aviãozinho para demais pessoas, para que essa live tenha demais alcance, né? Essa é a forma de você nos ajudar nessa manhã, né? Então, eu te peço que mande esse aviãozinho aí para um amigo que é da área prevencionista, da área da segurança e saúde do trabalho, né? Para estar aqui conosco, juntamente com vocês, tomando esse delicioso café com segurança. E, professor e engenheiro Edson Nogueira, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, né, te conhece, mas temos pessoas novas aqui nos acompanhando. Então, por favor, antes da gente começar, me fale um pouquinho quem é esse profissional que está aqui conosco nessa manhã tomando esse delicioso café. Mais uma vez, bom dia a todos. Esse profissional iniciou a carreira de engenharia de segurança em 1991, né, quando ele fez um curso na Escola Técnica Federal Celso Costa da Fonseca, aqui no Rio de Janeiro, né? Por assim, vamos colocar situações e oportunidades, eu consegui fazer um estágio numa refinaria da Petrobras, né? E esse estágio na refinaria da Petrobras me deu um cabedal, um conhecimento muito grande. E daí eu parti para uma empresa de montagem industrial, depois para uma empresa de mineração, né? E atuei na iniciativa privada até 2017, né? Em Não, tá travando, mas tava travando. E agora? Tá me ouvindo? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Então pronto. Voltou, professor Edson. Tá legal? Então, tá cortando, mas tá dando para ouvir. Tá, até 2017 eu atuei como professor e como engenheiro de segurança na iniciativa privada. Até que eu resolvi dar uma qualidade de vida, né? Porque eu não tinha vida, era o dia inteiro trabalhando, era de 6 horas da manhã até 10 horas da noite e chega um ponto que você não aguenta, né? E eu não sou tão garoto, né, como pareço ser, né? Mas, então eu pensei um pouquinho e fui dedicar minha vida à docência, fui dedicar minha vida a ensinar, a voltar a ensinar e talvez um pouco motivar a galera, né, a trabalhar com segurança. Então, esse é o Edson, né? E hoje, atualmente, eu sou conselheiro do CREA-RJ, né? Sou professor do IFRJ aqui do Rio de Janeiro, quer dizer, IFRJ do Rio de Janeiro, né? E participo, né, de alguns fóruns de debate, tá? Como eu falei, eu não sou professor da área de segurança do trabalho. Eu sou professor de um curso de gestão da produção industrial, onde se formam gestores. E como eu falo para eles, né, meu maior objetivo é conscientizá-los, não é ensiná-los, é conscientizá-los da importância dos gestores, né, na segurança do trabalho. Não pensar que a segurança do trabalho é única e exclusivamente uma responsabilidade do engenheiro e do técnico de segurança.
segurança do trabalho é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade dividida, né? Eu esqueci também, eu também sou professor da UF, né, no curso de pós-graduação de Engenharia de Segurança. Então, é esse o meu pensamento, tá? E estou aberto para o debate, né, para poder vocês... Muito bom, esse é o Edson Lucena. Gente, então assim, vocês já perceberam que nós vamos falar de desafios e oportunidades. Alguém nada melhor do que ensina a gerir, ensina a gestão, conscientiza para estar falando disso. Porque alguém que está ali, né, que entende, que veste a camisa da segurança do trabalho e que passa esse legado. Que ensinar nada mais é do que passar esse legado adiante. Então, professor Edson, mais uma vez, né, estou muito feliz de estar aqui contigo nessa manhã, falando de algo que eu gosto, que eu também visto a camisa, que eu estou aqui toda sexta-feira com esse projeto, né, com demais outros projetos que também faço parte, né, falando de segurança e saúde no trabalho. Gente, não é fácil estar aqui todas as manhãs de sexta-feira falando, né? Esse projeto não é um projeto que acontece de qualquer jeito, não é simplesmente ligar até lá, vem você e vai falar, não, tem todo um planejamento por trás. É um desafio, mas também é muito prazeroso, né? Como nessa manhã agora a gente vai aprender, entender um pouquinho sobre esses desafios e sobre essas oportunidades. Professor Edson, nós estamos em um momento, né, desafiador, digamos assim, a segurança do trabalho, né, muita coisa nova, reformulação das normas regulamentadoras, e-social. Contextualiza um pouquinho para a gente sobre esses desafios que estamos vivendo. Qual a sua ótica, né, qual a sua postura nesse momento? O que você enxerga como desafio nesse momento que estamos vivendo na segurança e saúde no trabalho? Ô, Iva, eu acho que o nosso maior desafio é nos unirmos, tá? A segurança do trabalho, a engenharia de segurança, os próprios técnicos de segurança, se unir num grupo, né, que possa ter força para, como é que eu posso dizer, colocar as nossas ideias perante o que está acontecendo, né? Eu acho que, por exemplo, as modificações das NRs até agora, eu digo e converso muito com o Ivan Cunha sobre isso, né? Porque o Ivan Cunha é um entusiasta do PGR. Eu já sou meio cético do que eu acompanhei na minha vida profissional, né? Quando eu comecei a trabalhar na engenharia de segurança, a NR9 era chamada levantamentos ambientais. Era uma porcaria de norma, né? Era uma norma pequenininha, mas apesar de porcaria, ela já dava alguma coisa para a gente. Então, não existia um programa, não existia uma higiene ocupacional. Quando veio a modificação dos levantamentos ambientais para o PPRA, nós acreditávamos, e até pela definição do PPRA, que é a definição de higiene ocupacional, né, pela ACGIH, pela AIA, pela Fundacentro, então, aquela definição que estava lá era uma definição de higiene ocupacional. Então, nós entendíamos que, naquele momento, o governo queria que as empresas aplicassem, né, a higiene ocupacional. E aí, o que acontece? Eu não sei se ela foi mal formulada, mal explicada, né? Eu mesmo, assim que saiu, eu fiz um curso de PPRA e PCMSO, junto com o médico do trabalho da empresa que eu trabalhava, e no nosso entendimento, quer dizer, só para você entender, a gente cometeu vários erros. Não só eu, vários engenheiros de segurança, vários profissionais. O que nós fazíamos, né? Nós fazíamos um PPRA todo ano. Quando nós não líamos aquilo que estava escrito lá embaixo, que o PPRA tinha que ter uma avaliação global, pelo menos uma vez por ano, ou quando ocorresse alguma modificação. Nós não fazíamos isso. O que nós fazíamos? Nós chegávamos, virou o ano, contrata uma empresa, a empresa vai lá, faz o PPRA, né? Faz a avaliação, vai embora, né? E até certo ponto, vamos colocar, eu não gosto de falar isso, mas eu posso falar, havia uma leniência, havia uma cooperação do Ministério do Trabalho, que quando fiscalizava o PPRA, ele não chegava para você e falava, olha, isso não é para fazer assim, isso é para fazer assim, assim e assado. Então, sempre que pedia um PPRA, você levava o PPRA, ele olhava, tá, o PPRA de 95 para 96, legal, olhava assim, né? E aí você foi andando, até que uma pessoa, um consultor, chegou para mim e falou, Edson, você não precisa fazer PPRA todo ano. Um consultor, você não precisa fazer PPRA todo ano. É só você avaliar. Você vai avaliando e você vai fazendo o seu trabalho. Por exemplo, você verificou que entrou uma máquina nova. Então, aquilo começou a modificar a minha visão do PPRA. Mas em várias empresas não modificaram. Não foi modificado.
e continua a mesma coisa, né? Então, eu vejo o PGR, e já li o PGR várias vezes, né? O PGR é uma imposição do governo federal ou do Ministério do Trabalho, da empresa de ter um sistema de gestão, né? É uma imposição, quer dizer, as empresas que hoje têm ISO 45001, e eu acho também que tem a OHSS 8001, ou que teve em algum momento, e tem o levantamento, né, de perigos, danos e classificação de risco, ela não precisa fazer nada, ela já tem aquilo, né? Interessante no PGR é o seguinte, é quando se fala da insalubridade e da periculosidade. Quer dizer, a periculosidade é um risco acentuado, é um risco de morte. Você não pode classificar uma área de periculosidade diferente de risco de morte, porque se paga a periculosidade justamente com isso. E aí o governo federal coloca que insalubridade e periculosidade serão de acordo com a NR15 e com a NR16. Ora, se você faz um PGR para evitar lesão, se você faz um PGR para evitar morte, só vale a morte que é cair do andaime, só vale a morte que é um trabalho com acetileno e explodir, e os riscos de periculosidade não vai se mexer, eu não vou levantar os riscos de periculosidade e colocar lá, eu não vou colocar meus riscos de insalubridade lá e dizer o que eu estou fazendo para cessar a insalubridade. Eu acho que a coisa mais importante hoje é cessar a insalubridade. Eu não posso pagar para um profissional ficar doente. Isso é o maior absurdo que existe. Eu, quando via sindicato fazendo cláusulas, a empresa deverá pagar o adicional de salubridade em áreas insalubres. Não é isso. Não é isso. A empresa deverá manter ou fazer um plano plurianual para eliminar a insalubridade. Isso não é feito. Não é feito. Tratar o risco, né? Então, é a minha discussão com o Ivan Cunha, né? Eu sou cético quanto ao PGR, eu acho que o PGR, eu acho, posso estar errado, espero estar errado, mas eu acho que o PGR vai se transformar num grande PPRA, tá? Vai se fazer aquelas planilhas em Excel, vai fazer aquilo e vai guardar. A mesma coisa, as empresas que têm ISO 45001, se ela não entende que o certificado da ISO é a consequência do sistema de gestão, né? O certificado tem que ser a consequência do sistema de gestão e não a causa. Eu não vou ter um sistema de gestão para ter um certificado. Eu tenho que ter um sistema de gestão para ter um certificado. Ele tem que ser a consequência. Isso eu conheci bem, e eu vou citar o nome da empresa, porque não sei como é que está hoje, mas na época que eu fui em 2002, é a Mineração Rio Norte, que faz exploração de bauxita, se eu não me engano, lá em Porto Trombetas, acho que é Porto Trombetas. Eu cheguei lá para ver como é que era o sistema de gestão dele, porque a gente estava implantando na nossa empresa. Sabe o que o gerente falou? Eu não tenho certificado de ISO 9000, eu não tenho certificado de ISO 14000, eu não tenho certificado de nada. Mas na hora que eu quiser, eu faço assim, chamo um certificador, ele vem aqui e certifica. Por quê? Porque todo o meu sistema de gestão está montado. Todo o meu sistema. Agora, não adianta eu fazer. Vamos colocar um sistema de gestão, aí 2 meses antes da auditoria. Pessoal, vai ter auditoria, vamos correr aqui, tá? Cara, o procedimento, você não reviu, aí começa a correr. Isso não é sistema de gestão. Isso é aquela empresa que tem o certificado e o sistema de gestão é uma causa. Você está entendendo? Então, eu acho que isso não vai adiantar. E eu vou te dizer mais, já tem empresa contratando profissional para fazer o PGR. Né? Já tem empresa contratando profissional para fazer o PGR. O PGR não é feito por profissional fora, é feito por profissional dentro. E não precisa ter um especialista em segurança do trabalho. Outro debate também que a gente faz. Né? Não precisa ter um especialista em segurança do trabalho. Pode até ser para algumas coisas, né? Para algumas coisas, precisa ter um especialista. Porque várias vezes é uma equipe multidisciplinar que faz isso. Dentro das empresas que tem sistema de gestão. Obviamente então, que precisa de um profissional de segurança, né, que entende para conduzir o processo, porque, né, não pode ser, por exemplo, um administrador que não entenda do processo, mas não tem como só um profissional de segurança do trabalho chegar numa organização e fazer sozinho, né, porque precisa de um ergonomista, precisa de todos, né, não tem como agora, o médico do trabalho não pode fazer o PCMSO sem sentar e conversar com o engenheiro, com o técnico ou o profissional, né, que tem o conhecimento, que fez a elaboração do programa. E é isso mesmo. E como você bem disse, professor Edson, o PGR ele está tendendo para ser um PGR, um PPRA maior. É o que está acontecendo. E mais,
as empresas, elas não têm ciência do que está acontecendo e os profissionais não estão engajados para levar esse conhecimento para as organizações, essas mudanças. E na maioria das vezes, os profissionais entenderam que é apenas mudar a capa e vai continuar do mesmo jeito. E primeiro, essa conscientização precisa vir para nós, profissionais, entender, né, o que de fato mudou, o que de fato a gente precisa fazer e levar para as organizações. Porque, Edson, o que mais tem acontecido comigo é, por exemplo, organizações me ligar e dizer, engenheira, eu quero um PGR para o e-social. Para tu ter ideia de como está a coisa no mercado, né? Então, agora, mais do que nunca, um pilar que você citou no início da sua conversa aí, a união. A gente precisa unir. E não é unir os engenheiros de segurança no trabalho, é unir toda a categoria, é unir com os técnicos, tecnólogos, ergonomistas, fisioterapeutas do trabalho, e tantos outros aí, né, que compõem essa engrenagem que faz rodar com maestria. E a gente precisa, sim, dessa união, senão vai continuar do mesmo jeito. Né? Vai continuar uma segurança do trabalho sem gestão, não faz de conta. Pois é isso mesmo, né? Mas a gente também, vamos lá, vamos sair um pouquinho da NR1, vamos lá para a NR4, né? Já que a gente já falou da NR1, vamos um pouquinho para a NR4. Passando pela NR3, a NR3 eu acho que foi um avanço incomensurável do Ministério do Trabalho. É um avanço objetivo do Ministério do Trabalho ao dar para o auditor fiscal uma ferramenta que ele possa dizer para você, olha só, aqui você tem um risco grave. Por quê? Porque eu fiz aqui a minha matriz, verifiquei a severidade, verifiquei a frequência e realmente você tem um problema. Então, quer dizer, você sai de uma subjetividade do auditor fiscal para uma objetividade do auditor fiscal com relação ao risco grave e iminente. Só voltando um pouquinho na NR1, eu esqueci de falar um pequeno detalhe que eu falei agora da NR3, né? Sim. Vamos colocar uma coisa, o Iva. Sim. Matriz de risco, né? O PGR ele fala sobre a classificação de risco. A classificação de risco vai ser um balaio de gato. Cada empresa vai classificar o risco como ela acha que tem que classificar. Eu acho que o Ministério do Trabalho tinha que ter colocado uma matriz mínima. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Um parâmetro, né? Exatamente. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Porque cada um pode fazer sua matriz de risco. Não existe um padrão, não existe uma lei que fala. Você tem uma ISO que pode falar de matriz de risco, você tem uma BSI que pode falar de matriz de risco, você pode tirar matriz de risco em vários lugares, né? Como também tem algumas outras que eles falaram lá, algumas outras classificações de risco. Mas não existe o mínimo para poder, pelo menos, vamos colocar uma empresa grande, né, fazer a sua matriz de risco e a empresa pequena poder fazer também. Né? Cada uma dentro do seu tamanho. Mas não existe. Então, quer dizer, eu posso ter uma empresa grande com profissionais extremamente competentes, você sabe que a classificação de risco é subjetiva. Ela não é objetiva. Sim. Então, eu posso classificar um risco que é intolerável, eu posso trazer ele para moderado. Exato. Quando uma empresa pequena talvez não tenha esse conhecimento, essa capacidade, essa competência, manter aquele risco como tolerável. E ela vai ter que gastar fortuna para resolver aquilo. Então, essa matriz mínima, ela tinha que existir, mas tinha que estar na lei, não tinha que estar em orientação. Orientação é uma coisa, na lei é para cumprir. Exato. Então, vamos lá para a NR4, né? Vamos lá para a NR4, como você estava falando, né? Sim. A NR4 está passando por um processo de modificação, né? Ela está passando por um processo, todos nós sabíamos que está passando por um processo de modificação, né? E uma das vamos colocar, dos gritos é a terceirização do SESMIT. Né? É a terceirização do SESC. Todo mundo grita a terceirização do SESC. Outro dia eu estava até com um colega discutindo no bom sentido, discutindo em troca de ideias, né? No Facebook. Assim. Debatendo. Que ele era contra a terceirização. E eu não falei que eu era contra. Eu falei apenas que hoje nós somos terceirizados. Porque a partir do momento que a gente vai contra aquilo que a empresa pensa, eu estou falando, não todas, mas na maioria, se a gente vai contra aquilo que a empresa pensa, Edson, obrigado, né? E tchau. Vem outro, né? Nós temos uma facilidade muito grande, quer dizer, nós estamos vamos colocar, na prateleira. Né? O Edson sai, entra o
o Manuel, sai o Manuel, entra o Richard, entra... Então, é uma troca muito grande. Eu mesmo participei de um processo seletivo que eu me senti mal no final. Quando eu soube que o engenheiro de segurança não tinha sido demitido, estava esperando apenas a minha entrada para ele ser demitido. No dia que eu entrei, ele foi demitido. Eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal com aquilo. Caramba. Né? Então, essa é a nossa briga diária. Essa é a nossa briga diária. Então, quer dizer, enquanto nós não entendermos que nós temos que modificar a nossa atuação, o nosso procedimento, não vai adiantar. Né? Eu tô numa briga, em bom sentido, né? No bom sentido, dentro do Conselho. Por quê? Porque o CONFIA, ele permite, através de uma resolução, que eu não vou me lembrar o número, tá? Mas eu sei o número do artigo. O artigo 17. Sim. Ele fala que um engenheiro pode ser responsável técnico por várias pessoas jurídicas. Ok? Ok. Então, o que entra dentro do conselho para a gente autorizar ou para a gente assinar, para a gente homologar? É engenheiro de segurança trabalhando 4 horas numa empresa, 4 horas na outra e 4 horas na outra. Ele trabalha 12 horas. É cabível isso? É cabível isso, Iva? Não é cabível. É humanamente impossível. Não dá para fazer uma segurança do trabalho dessa maneira. E se eu te disser, né, porque não sei se você conhece isso, mas distância que você vai levar 1h30 para fazer, às vezes. Tá? Como é que ele vai trabalhar no escola? Não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Então, essa situação tem que mudar. Como tem que mudar? A gente tem que fazer junções junto ao CREA, ao CONFER, para mudar esse artigo, pelo menos para a engenharia de segurança. Porque nós temos uma carga horária para cumprir. Nós temos uma carga horária para fazer prevenção. Não vai fazer prevenção. Não vai. Não tem jeito. E não tem jeito de estar lá. Pelo menos uma delas ele não vai. E não vai conseguir. Se ele sair 6 horas de casa, ele deve voltar para casa umas 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí vai chegar em casa, vai jantar. Não tem condição, é humanamente impossível. E eu até falei numa reunião, e nós permitindo isso, nós já estamos colocando em risco a vida dele. Porque ele vai fazer todo o trabalho de carro. Então, daqui a pouco, ele vai estar sentando com o volante. E vai causar um acidente. Então, voltando para o NR4, né? Terceirizar em NR4 não é o problema. Eu acho que o problema, primeiro, é a gente entender e mudar a cultura organizacional. Né? Quando você entra como é que se diz? Quando você entra na própria IR da NR4, né? Ele fala o seguinte: qual é o problema regulatório da NR4? Qual é o problema regulatório da NR4? É a baixa efetividade das ações de proteção da segurança e saúde do trabalhador. Desculpe, mas não tem dados e fatos para provar isso. Eu provo ao contrário. Né? E rápido. Números. É só você pegar o anuário de proteção, pegar os números lá e pá, pronto. Provou que não tem. Aí vai, quais são as notificações, qual é o maior número de notificações que você tem em termos de NR4. Né? Não tem nenhuma que é de acidente. A empresa tem muito acidente e o engenheiro não atua. Não tem. É tudo burocrático. As notificações são todas burocráticas. Né? Não há uma correlação com o número de acidentes e, por exemplo, não tem SESMIT. Essa empresa aqui não tem SESMIT, então tem muito acidente. Não tem essa correlação. Uma coisa que eu acho interessante é, abaixo de 50 empregados, você dar a possibilidade da empresa contratar profissionais. Né? Mas a gente tem muita coisa para discutir, e eu acho, e aí volto, né? Não vou puxar o lado de um nem do outro, tanto a SOBS quanto a ANEST, todas as duas entidades nacionais, tinham que pressionar o CONFER para botar uma pessoa, um profissional, dentro dessa comissão tripartite. Ah, não pode, porque ali é só o governo, o sindicato, o patrão. Colocar alguém ali, porque a própria IR permite. A própria IR, no final, ela fala: convidar os representantes das classes interessadas. Então, se eles não nos convidam, vamos ser convidados. Vamos lá, ó. Eu quero participar, eu quero dar minha opinião. Porque depois que o negócio saía, aí não adianta, meu Deus, não adianta chorar. E é isso que vamos voltar lá. A união, o nosso maior desafio é ser unidos, é ter as próprias entidades de classe forte. Né? Cada vez que eu tenho mais engenheiros de segurança participando das nossas entidades de classe, mais fortes nós seremos.
Sim. Quando nós olharmos para o nosso fim, mais fraco nós seremos. É E aí verdade. não tem jeito. É Não tem verdade. jeito. Excelente Bom, eu acho que... contextualização, professor Edson. E eu gostaria, nesse momento, de perguntar para você que está aqui conosco, tomando esse maravilhoso café nessa sexta-feira 13, se você concorda com o que o professor Edson está dizendo, com o debate que nós estamos trazendo aqui nessa manhã, deixe a sua opinião, fale aqui conosco, interage, porque isso é importante, porque nós estamos aqui, professor Edson, para construir o conhecimento, né? Nós somos dois profissionais prevencionistas, é o nosso ponto de vista, a nossa forma de interpretar, mas a gente precisa, né, de contra-argumentos, para que, assim, haja um crescimento mútuo, né? Nós temos por aqui já o Johan Barbosa, o Abias Vale, né, que já está aqui conosco. O Ivan Cunha está dizendo, meu amigo, está certo, mas não podemos desistir. Ai, peraí que só um comentário aqui rapidinho. Buscar correções pelos resultados no essencial, por exemplo. Isso mesmo, Ivan. Ivan é um profissional, nossa senhora, ele veste literalmente a camisa da segurança do trabalho. É aquele profissional que está ali vivendo a segurança do trabalho literalmente na veia. E eu concordo contigo, meu amigo Ivan. O Johan Barbosa está colocando aqui parabéns para nós. Obrigado, Johan. Johan também tem um programa que acontece todas as quartas-feiras à noite, né, que é gestão de A a Z, né, é uma live maravilhosa e eu tenho aprendido muito nas lives de Johan. Vale a pena seguir ele nas redes sociais e acompanhar esse projeto também. Temos aí várias pessoas, né, que estão aí nas redes sociais vestindo a camisa da segurança do trabalho. Temos o Victor Costa, o Johan, né? A revista Norminha, que é o nome... Ele até colocou aqui o nome da revista, que aí você estava contextualizando um assunto tão interessante que eu acabei não optando para não te interromper, mas ele colocou aqui o nome da revista para poder vocês terem ciência de qual é a revista que eu estava falando no início da live, que tem lá a pauta, né? Ontem teve uma pauta falando do Café com Segurança, o nome da revista é Digital Norminha. Tem tudo a ver, né, com a segurança do trabalho. Norminha vem de norma e fala de assuntos relacionados à segurança do trabalho, cursos e demais, né, assuntos que é interessante para a nossa categoria, para os empresários, para todos, né, para a sociedade como um todo. Professor Edson, eu queria nesse momento que você trouxesse uma contextualização sobre as oportunidades. Falamos de tantos desafios, né? Pontuamos alguns desafios aqui, mas quais são as oportunidades que você, como engenheiro de segurança do trabalho, como professor de universidade, enxerga diante desse cenário? Né? Porque, assim, é como se fosse o copo, né? Para uns o copo está meio vazio, para outros o copo está meio cheio, né? Então, como é que você, como profissional de segurança e saúde no trabalho e professor, né, de universidade, enxerga esse momento, né? Quais são as oportunidades que nós temos aí, né? Quais são os posicionamentos que nós, profissionais, devemos tomar, que os gestores das organizações devem tomar, enxergando como uma oportunidade nesse novo cenário? Olha, eu acho que a engenharia de segurança, ela tende a crescer, né? Eu acho que a própria demanda de trabalho, e a gente vê isso toda hora, por exemplo, quem tem LinkedIn sabe que toda hora está demandando a contratação de engenheiro, né? O que me preocupa dentro dessas oportunidades que aparecem o que são essas oportunidades, né? Você vê que tem empresas que estão preocupadas com o sistema de gestão e querem contratar um profissional para isso. Tem empresas que não, querem contratar um profissional justamente para cumprir a legislação, né? Eu acho que uma coisa que deveria ser mudada, uma coisa que deveria a gente pensar é não terminar com essas 4 horas, né? Porque essas 4 horas podem dar um fôlego no emprego, né? Mas eu acho que a gente tem que melhorar essa cultura organizacional das empresas, né? Eu acho que a gente tem que atuar de uma forma mais preponderante dentro das empresas, de forma que elas entendam, né, que a segurança do trabalho é importante. Outro dia também, conversando, a gente tem o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, né, que eu acho que foi um grande ganho para a segurança do trabalho. E qual foi o ganho? Era reduzir a metade, ou até a metade, o RAT, o risco de acidente de trabalho. Mas como? Com a inclusão de um sistema de gestão, né? Quanto mais eu fizesse gestão, menos acidentes eu teria e menos eu pagaria do risco de acidente de trabalho. Isso é um fator muito importante. Só que, não sei se no Brasil ou no mundo, né, as pessoas começam a fazer coisas para bypassar o sistema, né,
para, sem fazer sistema de gestão, ou sem ter um sistema de gestão, elas conseguirem baixar o FAP dela, né? E aí a gente vai muito de acordo com a fiscalização, né? Se você tem uma fiscalização dura. Os meus alunos que estão aí sabem que eu falo disso, né? Eu faço um paralelo muito grande quando eu dou aula de meio ambiente também. A gente faz um paralelo muito grande com o meio ambiente, né? E a gente vê que as multas ambientais, elas são extremamente pesadas, né? São extremamente pesadas. Você polui um rio, joga alguma coisa no rio, é uma multa, fora a imagem da empresa, que varre o Brasil todinho, né? De que ela causou um acidente ambiental. A morte de um trabalhador não tem esse furor, né? Não tem esse clamor, né? Da imprensa para falar sobre isso, né? Qual a multa que essa empresa paga sobre isso? Qual a multa que a empresa... As multas são irrisórias hoje. As multas são irrisórias. E se você pagar antes, você ainda paga por 50%. Eu acho, e voltando para o que você me perguntou das oportunidades, eu acho que as oportunidades são grandes. Eu acho que as empresas estão vendo o profissional de engenharia de segurança de uma forma diferente do que viam quando eu me formei, né? Hoje ainda tem, vamos colocar assim, vamos botar uns 60%, 70% de empresas que ainda vem o cumprimento da legislação. Mas nós temos uns 30% de empresas que veem a importância do engenheiro de segurança para o sistema de gestão dela, para não ter acidente. Porque aí você tem várias situações, você tem acionistas, né? Você tem na Bolsa, em Nova York, você tem o GRI, né? O Global Report Initiative, que fala sobre as questões sociais, e nas questões sociais estão os acidentes de trabalho. Você tem o ODS, você tem várias situações, você tem o emprego verde, né? A economia verde, que também insere o acidente de trabalho. Então, às vezes você leva a segurança do trabalho para uma questão que não é de segurança do trabalho, é de meio ambiente, né? Porque ela está inserida dentro de um contexto maior da situação ou de gestão da empresa. E ela precisa apresentar isso na Bolsa, né? Para provar que ela é uma empresa responsável socialmente, né? Então, isso pode, para algumas empresas que estão preocupadas com isso, sim, demandar trabalho, demandar serviço, mas serviços, né, em outro nível. Não é serviço para você sentar numa cadeira e ficar, sabe, olhando o tempo passar. É serviço para você produzir. É para você produzir prevenção. É o que você tem que fazer, quais são os seus planos, quais são os seus programas, aonde você tem que atuar, qual é a sua prioridade, né? Qual é o investimento que você tem que fazer no ano seguinte para melhorar certa situação de trabalho, né? Eu acho que a oportunidade tem. Agora, o que me preocupa também, Iva, é a formação desse profissional, tá? A gente vai para as oportunidades, a gente vai para o desafio, a gente vai para as oportunidades e a formação desse profissional, né? Eu acho que nós precisamos debater muito a formação desse profissional. Muito. Porque eu estou falando, vamos colocar as graduações, né? Engenharia mecânica, elétrica, civil, todas têm o reconhecimento do MEC, né? E elas passam por uma avaliação. A engenharia de segurança, apesar de dar uma atribuição ao engenheiro, que é o único curso de pós-graduação que dá uma atribuição ao engenheiro, não tem reconhecimento. Então, eu vou te dizer, é preocupante certas situações, né? A gente vê, eu vou falar, porque eu não vou falar nome, etc., né? Você vê instituições superior com docente sem experiência. Não na engenharia de segurança, mas na engenharia civil. Sem experiência, Ivan. Sem experiência. Sem experiência nenhuma. Sem experiência de docência, sem experiência no campo. Tá? Isso é uma outra lebre que eu estou levantando, que eu vou levantar junto ao CREA. Né? A gente vai acumulando, né? E a cabeça é terrível, né? A gente vai acumulando as coisas, e a gente vai vendo as coisas erradas, e a gente tem que botar um freio. A gente tem que botar um freio em certas situações. Porque senão, o caminhão vai descer ladeira abaixo e vai matar muita gente. Vai matar muita gente. Então, essa questão da formação do profissional, a gente tem que obrigatoriamente ver como está se passando isso, como está se fazendo isso, como esse profissional está se formando. Entendeu? Porque tem profissional aí que não sabe nem que o limite de tolerância para ruído é 85 dBA em 8 horas. Infelizmente, essa é uma triste realidade. O Ivan Cunha ainda complementa o que você estava falando anteriormente. Fica mais barato não cumprir a norma e pagar a multa, né?
Que você acha diante dessa pergunta do Ivan aí? Que eu acho disso? Eu vou falar porque isso eu falei na aula de terça-feira. Falei isso na aula de terça-feira, né? Quando eu comecei na engenharia de segurança, lá atrás, né? Como é que a gente fazia para o empregador? Como é que a gente fazia para o empregador fazer alguma coisa? A gente pegava lá a NR28, né? Via o número de funcionários, via qual era a infração, calculava a multa. Olha, se você não fizer isso, você vai ter multa, né? Essa multa aqui. Se você fizer isso hoje, ele vai, tá legal, deixa aí, né? Porque a multa é irrisória, é o que eu estou falando, você paga 50%. Mas hoje, a nossa ideia não é fazer isso. A nossa ideia é mostrar a importância de uma empresa ou de um sistema de gestão de segurança para a empresa, para todos os funcionários. É difícil? É. Porque você implantar um sistema de gestão para uma empresa, você, primeiro que tudo, você tem que ter um clima organizacional. Primeiro que tudo, os trabalhadores têm que confiar na empresa. Terceiro que tudo, os funcionários têm que querer trabalhar na empresa, né? É aquilo que a gente fala, né? A atitude, você não muda. A atitude você não muda. A atitude está na tua vida como você foi criado. Agora, o comportamento, você muda. O comportamento dentro da empresa é um. E você tem funcionários, né? Você vê, né, na minha vida, você vê que tem empresas que as pessoas não querem ser demitidas, seja por conta de salário, seja por conta de benefício, seja por conta de clima organizacional, seja por uma série de situações, né? O comportamento dentro da empresa é nota 100. Agora, tu vê o cara lá fora, o cara não usa cinto de segurança, o cara sai depois do expediente, bebe, dirige, né? Então, a atitude dele é diferente do comportamento dele. O comportamento a gente pode até cercear, né? Mas a atitude a gente não pode. Né? Então, quer dizer, tudo isso a gente tem que pensar para implantar um sistema de gestão. Não adianta eu chegar numa empresa, né, e falar, olha, eu chegar para o gerente e falar assim, olha, você que tem que falar de segurança. Ah, mas eu tenho que falar de segurança? Por que eu tenho que falar de segurança? Porque você é gerente. Você tem que mostrar para os seus funcionários que você se importa com eles. Ah, mas é você que é o engenheiro de segurança. Eu sei que eu sou engenheiro de segurança. É mais do que uma obrigação falar de segurança. Agora, não é sua obrigação. E quando você falar, eles vão entender que você quer que faça segurança. Eles vão entender que as normas são para ser cumpridas. Agora, eu falar... Por quê? Ah, o Edson é engenheiro de segurança, tem que falar isso mesmo. O plano está aqui para fazer quer nem saber disso. As normas, e é isso. Ele fala por isso, que ele está aqui para fazer cumprir. E está tudo bem. E é isso que, né? eu bato com os meus alunos. Né? Como gestores, eles têm que ser a mudança, eles têm que fazer a mudança. Mesmo que devagar, mas eles têm que ser a mudança. Né? Não somos nós, engenheiros ou técnicos, que nós temos que ter a mudança. Eles têm que ser a mudança. Eles têm que nos chamar para fazer parte do grupo deles. É verdade. Né? Então, isso que o Ivan falou é uma verdade. Né? Hoje, talvez nem tanto, né? Porque as multas se perderam. Mas eu acho que mais é para falar do risco de morte, do risco de um acidente grave. Né? Eu acho que nesse foco, eu acho que as empresas estão um pouco mais preocupadas. Né? É verdade. E já que você falou aí, Edson, em acidente de trabalho, o Johan Barbosa ele colocou aqui o seguinte: esses dias estive analisando os dados das estatísticas de acidentes e vi que há algum tempo não conseguimos reduzir esses índices. Quais os principais desafios que você vê, Edson, diante desse cenário de não conseguir reduzir esses índices estatísticos de acidentes? Bom, vamos lá, Johan. Eu não vou discordar de você, não, né? Porque você viu os dados estatísticos. Eu fui chamado uma vez para fazer uma palestra na UF, na Semana de Engenharia, e eu pensei que eu ia fazer, né? Ia falar de maturidade de programa de segurança, falei sobre maturidade, né? Mas eu resolvi falar o que eu chamo de valor das NR, né? O valor não o valor financeiro, mas o valor intrínseco delas para a redução dos acidentes. Quando a gente vê, né, e aí eu vou voltar para aquela justificativa do ato regulatório, né, baixa efetividade das ações de proteção de segurança e saúde do trabalhador. Voltando para isso. Qual o fato que tem isso? Se a gente for verificar, né, na década de 70, se a gente pegar de 1970 a 1978, tá, nós tínhamos, preste atenção, Iva, nós tínhamos uma média de 1.600.000 acidentes por ano.
1.600.000 acidentes por ano para uma massa trabalhadora de 12 milhões. Para uma massa trabalhadora de 12 milhões. Tá? Atualmente, para uma massa trabalhadora de 47 milhões de trabalhadores, nós temos uma base de 395 mil, aumentou um pouquinho agora nos últimos anos. Passou para 400, quase 402 mil. Né? Então, nós reduzimos os acidentes. Nós reduzimos muitos acidentes. Ah, mas tem subnotificação, mas não vai chegar a 1 milhão. Não vai chegar a 1 milhão. Nós reduzimos. Sinceramente, as NRs serviram, de uma certa forma, para que a gente reduzisse. Fora a situação do sistema de gestão, o HSS 1001, que foi implantado, uma série de coisas, mas nós conseguimos reduzir. Né? A questão de, dependendo da situação, o quanto esses dados que foram computados pelo Johan, eles podem, de um determinado ano, eles terem uma subnotificação e do outro ano entrar alguma situação que aumente o número de acidentes. Posso olhar de uma forma. Quando eu olho global, né, quando eu faço essa comparação global da década de 70, né, até 78, que foi colocado quando foram feitas as NR, né, quando foram implantadas as NR, até agora, né, é justamente para isso, para mostrar, né, que houve uma redução. Então, a gente não pode entender que não foi feito nada e não aconteceu nada. Né? Aconteceu. Qual o número factível? A gente não pode dizer, e isso eu aprendi também, eu quero 0 acidentes. O Brasil vai ter 0 acidentes. É impossível. É utopia. Não Viver é um isso. risco, né? Tudo é um risco. Então, existe o mundo Perfeito. ideal e o mundo real. Né? Então, claro que nós idealizamos isso. Perfeito. Mas existe, né? Viver é um risco, então não tem como eliminar 100% um risco. Por exemplo, o Johan está falando sobre a questão de como reduzir isso. Né? Eu acho que um PGR bem feito, um sistema de gestão bem feito, ele reduz o número de... Ele vai reduzir. Com certeza ele vai reduzir, desde que ele seja bem feito, e feito profissionalmente, feito com consciência, feito com responsabilidade. Ele reduz. Bem feito e bem executado, né? Bem feito e bem executado, né? Porque e bem executado. Tá bem feito. Vão ter controles, e não vão ser controles, por exemplo, na fonte, no ambiente, vão ser controles de treinamento. Exato. Desde que, vamos colocar, o RH da empresa contrate empresas, né, de treinamento que sejam reconhecidas como boas empresas de treinamento, desde que o RH chame a segurança do trabalho, chame a manutenção, chame o processo, para conversar sobre o treinamento, como é que a gente vai fazer esse treinamento? Né? Numa empresa química que eu trabalhei, o treinamento introdutório era feito pela segurança do trabalho, pela área de processo e pela parte de manutenção. Treinamento introdutório, antes deles entrarem. Né? Quando eles entravam para a área deles, eles recebiam um treinamento do facilitador do sistema de gestão em todos os perigos que existiam na área dele. Então, eles tinham 2 treinamentos. Tá? Para quando ele entrasse, ele saber aonde que ele estava pisando. Então, eu acho que você tem um sistema de gestão, como o PGR, bem feito. Né? E quando o próprio Ministério do Trabalho abre, né, a possibilidade, não, você só precisa fazer o levantamento de perigos e classificação de risco. Quer dizer, você já abre para o cara não fazer o PGR. Vou fazer só isso, não vou fazer o resto. Exatamente. Entendeu? Então, Johan, eu acho que você fala, eu vejo às vezes suas lives, vejo suas apresentações, você fala muito de treinamento, acho que treinamento é essencial. Né? Você fala em andragogia, concordo, né? Que tem que ter um treinamento voltado e montado para adulto. Né? Isso com certeza. O adulto tem que saber por que ele está treinando. As pessoas têm que saber por que ela está fazendo aquilo. Não é fazer por fazer. Olha, você está colocando esse EPI aqui por causa disso, disso e disso. Não adianta você dizer para a pessoa, olha, faz isso aí. Por que eu vou fazer isso? Exatamente. Né? Então, você tem que ter o porquê das coisas. Eu trabalhei com um cara, eu trabalhei com uma pessoa que ele é muito chato. Eu chegava para ele, fulano, tem que comprar isso aqui. Por que eu tenho que comprar? Aí eu tinha que explicar e justificar para ele, porque ele era o comprador. Eu tinha que justificar, achava ele chatíssimo, né? Chatíssimo, porque tudo eu tinha que falar para ele. Mas deu certo, né? Exatamente. Exatamente. E complementando, Edson, o que você falou aqui, o Prevenção Oliveira disse o seguinte:
Implantar políticas de SST não é empurrar a garganta abaixo dos empregados e empregadores, e sim mostrar os benefícios e ganho em todas as partes. É bem por aí, né? Eu acho que essa frase aí, que não sei de quem é esse arroba, Prevenção Oliveira, talvez seja alguém que você conheça, ou outro profissional, né? Que normalmente o arroba é o nome da organização, da empresa, né? Então, assim, eu acho que essa frase que o Prevenção Oliveira trouxe aqui nessa manhã encerra, né? Todo o assunto que a gente veio para falar aqui hoje. É bem isso mesmo, né? Não é empurrar a garganta abaixo, é mostrar, né, o benefício de todos, né? Porque, na verdade, não é o profissional de segurança do trabalho que vai ser beneficiado, não é só a organização, não é só o empregador, é toda a sociedade, né? Todos envolvidos ali, direto ou indiretamente é beneficiado. Inclusive a sociedade, né? Porque os impostos, os hospitais, né? Tudo isso, né? Para poder atender um profissional que foi adoecido, sai do nosso bolso. Então, isso impacta, né? Isso é assunto para outra live, né? Essa questão de impostos e segurança do trabalho, eu quero vir debater aqui, né? Essa questão do E-Social que veio com força, né? Que muitas das vezes a gente nem sabe quais são os impostos que a segurança do trabalho pode ajudar a estar, né? Reduzindo, né? Tudo isso, está ajudando, contribuindo de uma forma como tudo. Edson, meu caro colega e professor, a hora passou que eu nem vi. Já são 8h11 da manhã. Em respeito à nossa audiência, em respeito a você, em respeito a mim também, que tem um compromisso às 9 horas e eu preciso ir. Me provar que vou pegar um engarrafamentozinho aqui, que eu estou na Estrada do Coco. O evento é aqui perto, mas esse horário engarrafa. E assim, a hora passou que eu nem vi, mas sexta-feira que vem tem Café com Segurança, né? Nós já temos um tema pré-definido, mas se você que está aqui conosco nessa manhã quiser sugerir, pode me chamar no direct. O Café com Segurança é um programa nosso, né? Como eu bem disse no início da live, estamos aqui com um padrinho do Café com Segurança, esse profissional que literalmente me apoia, incentiva, né? E está sempre disposto a estar aqui transmitindo conhecimento e tomando esse prazeroso café, né, da manhã. Agradeço cada um de você que esteve aqui conosco. Sem você, esse projeto não seria possível, né? Então, assim, me siga nas redes sociais, sigam o professor e engenheiro Edson Nogueira. Eu estou nesse momento na Bahia, ele está lá no Rio de Janeiro, e vocês aqui em diversas partes do nosso país, nos acompanhando, nos assistindo. Por isso, né, que é um prazeroso café. É café, é segurança, é cultura, é entretenimento, e é tudo isso em um único programa. Toda sexta-feira, né, às 7h15 da manhã, reforçando, nós temos o Café com Segurança. Tem lá uma pauta na revista Norminha. Ele deixou aqui, inclusive, o site, né? Mas eu vou colocar, Maioli, lá nos meus stories, né? Para quem quiser acompanhar esse trabalho maravilhoso teu, que é da revista lá de São Paulo, né? Eu acho que informação, que somar forças na segurança do trabalho é justamente isso, né? É a gente unir toda essa categoria. A maioria de vocês que estão aqui eu não conheço pessoalmente, né? O maior lá da revista Norminha também não conhece, e a gente já tem aí uma grande parceria, né, de divulgação de trabalho, de somar forças, projetos e tudo mais. Né, o professor Edson Nogueira, claro que eu já tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, de tomar um café, né, pessoalmente com ele, né, de conversar. Então, assim, é sempre um prazer, professor Edson, ter você aqui. Já sabe que a casa é sua quando quiser voltar. E quando não quiser também, eu te intimo a voltar, assim como foi ontem. Suas considerações finais, se quiser falar de algum projeto, a casa é sua, meu amigo. Eva, é só agradecer a oportunidade da gente falar sobre segurança, né? Porque é uma área que eu gosto muito, é uma área que está dentro de mim, né? Eu acho que eu vou morrer com ela, né? Não tem jeito, eu não vou nunca me dissociar da segurança do trabalho. Eu gosto de falar. E cada vez que eu aprendo alguma coisa, eu gosto de trazer para os engenheiros e para os técnicos de segurança entenderem que a nossa união é que vai fazer o fortalecimento de toda a nossa área. Né? Não adianta a gente desunir e procurar apenas olhar só para o nosso umbigo, não. Nós temos que estar juntos para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Né? Então é isso, conte comigo sempre, pode me chamar, ó, Edson, se você quiser, assim, ó, 7 horas da manhã, Edson, houve um problema, meu convidado não vai poder, você quer falar? Quero, vamos lá que eu falo, não tem problema. Falar de segurança para mim é um prazer, é um grande prazer, tá? Não é um fardo, não, é um prazer, tá? Caramba, e é muito bom, assim, eu vi isso de alguém, eu que sou uma profissional também, assim. Quando eu estou falando de segurança, quando eu estou trabalhando, eu acho, assim, uma coisa que eu quero finalizar aqui o nosso encontro dizendo, nós precisamos exercer aquilo que a gente ama. Por quê? Porque torna-se prazeroso. Gente, para mim, não é um fardo acordar aqui 6 horas, é porque tem que acordar antes, né? 6, 5h30 da manhã para preparar, organizar,
né, me arrumar, porque eu sou mulher, eu tenho autocuidado, eu tenho vaidade, né? Então eu não quero aparecer aqui de qualquer jeito. Então, para mim, é um prazer. Eu nunca acordo reclamando de cara feia. Por quê? Porque é bom estar aqui. Então, a dica que eu trago aqui nessa manhã também, além de tantas outras que o professor Edson trouxe aqui, é: faça com amor tudo que você propuser fazer. Porque isso é muito bom, muito bom. Então, assim, eu tenho o prazer de escolher, de atuar numa profissão que eu amo, né? Então, e estar aqui ouvindo isso do professor Edson Nogueira, desse engenheiro tão renomado, né? Que gosta também, é muito bom, porque a gente fala a mesma língua. Isso é que você que está aqui também, que acordou cedo para nos acompanhar, é assim também. Porque você não ia estar aqui 1 hora ouvindo a gente se você não fosse um apaixonado pela segurança do trabalho. E mais uma vez, agradeço imensamente. Um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos vocês. E sexta-feira estaremos de volta com o nosso projeto Café com Segurança, com outro convidado aqui também transmitindo conhecimento. Um abraço e até mais.